falar sobre o poder da língua e do olhar. No livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, no item 252, nós encontramos a história de 6 irmãs que viviam em uma mesma casa. Nunca tinham ouvido nenhum comentário sobre espiritismo. No entanto, fenômenos estranhos aconteciam naquele lar. As roupas eram espalhadas pela casa, muitas vezes atiradas no telhado, rasgadas, e por mais cuidados que essas senhoras tomassem, colocando essas roupas em malas fechadas, a chave, quando procuravam pelas roupas, eis que elas estavam todas espalhadas, rasgadas, cortadas. Inicialmente elas pensaram que, apesar das precauções, alguém poderia estar fazendo algumas brincadeiras, né? No entanto, depois de observarem atentamente que ninguém tinha acesso àquele material, àquelas roupas, elas ficaram um tanto contrafeitas, porque como estaria acontecendo? Qual seria o fenômeno? Buscaram ajuda e alguns amigos espíritas orientaram que elas deveriam buscar os ensinamentos, oração, deveriam estar em contato com os poderes do alto para se libertarem daquela influência. Inicialmente, houve uma sessão, a evocação de espíritos, e com as preces o fenômeno diminuiu. Passados alguns dias, novamente, tudo acontecendo da mesma forma. E essas irmãs buscam a ajuda espiritual. E eis que, em um trabalho mediúnico, novamente, o Espírito se manifesta. Desta vez, não o obsessor, e sim um espírito de uma categoria mais elevada, que trazia às irmãs a orientação segura para que pudessem se livrar daqueles fenômenos de efeitos físicos. As irmãs, é óbvio, não assistiram à sessão, e o Espírito, ao se manifestar, diz que aquelas irmãs estavam sendo vítimas da própria língua. Como elas tinham o hábito de falar da vida alheia, como elas denegriam a imagem de muitas pessoas, tinham esse vício, era próprio daquelas irmãs. Ele recomendava que elas tivessem uma mudança de comportamento, que elas desviassem o foco das suas falas, que elas passassem a elogiar as pessoas e não difamá-las. E ele foi contundente na mensagem, muito firme. Elas precisavam mudar o comportamento. Usou essas palavras, porque elas não controlam as próprias línguas. Toda a equipe pensou: vamos suavizar as palavras, porque
o espírito está sendo muito firme, as palavras são duras. E o espírito, ao perceber o objetivo daquele grupo de suavizar a mensagem, ele diz: estou afirmando com palavras duras, e é assim que elas devem saber, porque elas acham que falar da vida alheia não traz consequências, e traz, e as consequências são desagradáveis, e elas estão sendo vítimas de um espírito que já foi bode expiatório delas. Hoje, no mundo espiritual, ele quer se vingar, porque ele foi motivo de chacota, de zombaria, de difamação. A sua revolta é que faz com que ele haja dessa maneira com essas irmãs. Então nós analisamos o poder da língua. A mesma língua que fere, que denigre, que macula, que ofende, que derruba, pode construir, pode disseminar o amor, a compreensão, a concórdia. Há momentos em que as palavras precisam ser firmes, como a desse irmão, espírito já de uma certa evolução, que recomenda à equipe que faça a transmissão da mensagem na íntegra, para que elas se choquem, para que elas entendam a necessidade de mudança. Diante dessa realidade, qual é a mensagem que nós tiramos do item 252 de O Livro dos Médiuns? Que palavra tem uma força muito grande e nós precisamos tomar muito cuidado com todas as palavras que proferimos, com tudo aquilo que nós comentamos, às vezes em uma conversa corriqueira, às vezes em um bate-papo, e nós fazemos comentários que podem denegrir, que podem manchar o nome, a reputação de um irmão de caminhada, e não temos esse direito. Não temos esse direito. Está no próprio Evangelho que, se alguém faz algo que prejudica um grande número de pessoas, se a nossa fala for no sentido de coibir, de impedir aqueles abusos, nós devemos falar. Não podemos ser omissos, mas é preciso fazer uma análise. É verdade aquilo que nós vamos comentar? Passando essa informação à frente, vai resolver o problema? Então vamos imaginar um caso de estupro. É óbvio que se nós soubermos quem cometeu o estupro, quem praticou aquele ato tresloucado, nós temos o dever de passar a informação às autoridades. Porém, quando a ação daquele irmão só traz prejuízos a ele mesmo, que vantagem nós temos em propagar, em divulgar as suas ações? Se tivermos que falar, que seja com ele mesmo, em um diálogo fraterno, respeitando o direito de agir de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas ao longo da nossa caminhada. Então, se alguém está agindo de uma forma equivocada, se a sua ação
não traz prejuízos a outras pessoas, nós não podemos difamá-lo. Nós temos que conversar com esse irmão, criar uma situação que seja propícia para o diálogo. E aí, a psicologia, né? Usar o bom senso, de que forma abordar a situação, de que forma chegar até aquele irmão. Ele pode nos dizer: mas o que você tem a ver com a minha vida? Não é? Então é preciso saber como falar, em que momento, de que forma dizer, mostrar a ele que nós também nos equivocamos, que nós também temos falhas. É por aí. A partir do momento que o outro não se sente agredido, que o outro percebe que a nossa fala é uma preocupação com ele, há um entendimento, há um respeito, e aí sim nós podemos falar. Mas que vantagem se tem comentando com outros o erro daquele irmão? Vantagem nenhuma. Então é preciso pensar muito no poder da palavra, no poder que tem a nossa língua. Podemos usá-la para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não nos esqueçamos disso. Se a minha fala hoje é no sentido de agredir, de caluniar, de difamar, eu vou responder por isso. Nos tribunais da própria consciência, está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quem vai nos acusar um dia, quem vai nos cobrar, é a própria consciência. Porque nós estamos aqui, como o nosso irmão comentou, para crescer, para evoluir, para aprender. E nós temos nessa jornada e nas muitas outras que já vivenciamos e que ainda vivenciaremos, nós temos aquilo que nos é necessário para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, aproveitemos da melhor forma possível essa passagem pela terra, porque um dia seremos chamados, um dia deixaremos na terra o corpo físico. Todos nós, a única certeza que nós podemos ter é a do desencarne, porque eu posso planejar para amanhã a compra de um carro, eu posso ter já em mãos o passaporte para uma viagem ao exterior, eu posso ter 1000 planos, mas eu não sei se eles vão se concretizar nesta encarnação. Eu não sei se eu não serei chamado ainda esta noite. Então, a certeza do desencarne nós temos, todos nós. Vai chegar esse momento, seremos chamados. Isso não deve nos trazer nenhuma preocupação. Por quê? Porque a morte não existe. Nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, angariando novos elementos para essa bagagem que um dia teremos que apresentar, né? Nada do que possuímos materialmente será levado. Tudo fica, inclusive a carcaça, o invólucro físico fica na terra. Só levaremos conosco
as boas ou más ações, os pensamentos positivos ou negativos, os sentimentos que vivenciamos aqui na terra, o amor, o ódio, o egoísmo, o orgulho, tudo isso estará em nossa bagagem. Tudo isso. Então, para que essa bagagem não seja pesada, para que nós possamos levá-la naturalmente, é muito importante que aprendamos a amar, que aprendamos a compreender, a aceitar as pessoas como elas são, respeitando-as, valorizando cada ser humano. Se nós soubéssemos o poder que tem um elogio, nós não faríamos críticas. Porque o elogio levanta, o elogio faz com que aquele irmão que está caído retome um novo caminho, enxergue de uma forma diferente, a sua autoestima melhora. Ah, mas a gente não estaria sendo falso? Se aquele irmão está no caminho do erro, eu vou dizer que ele é maravilhoso, que ele está agindo de forma coerente. Não é isso. Mas todo irmão, todo ser humano tem vícios e qualidades, defeitos e pontos positivos. Observemos primeiro o que aquele irmão tem de positivo, ressaltemos a sua qualidade primeiro, e aí ele vai aceitar a própria crítica. Ele vai interpretar o nosso contato, o nosso diálogo como sendo algo salutar para a sua vida, porque ele estará sendo valorizado primeiro. E a valorização melhora a autoestima. Melhorando a autoestima, é muito mais fácil ele se levantar, sair do erro e retomar a caminhada. Se ele cair outras vezes, compreendamos que nós mesmos nos equivocamos inúmeras vezes na caminhada. Nós ainda erramos muito. Não percebemos às vezes, mas erramos. No livro Contos e Apólogos, do nosso querido Chico, nós encontramos uma lição que se chama A Última Tentação. Está no capítulo 26 desse livro Contos e Apólogos. Dizem que Jesus está lá, com esses termos, na hora extrema, quando estava ali na cruz, olhou aquela multidão e procurou um olhar que lhe desse força, que lhe desse a coragem necessária para suportar aquele momento. Aí nós poderíamos dizer: Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, o nosso guia e modelo, necessitou de um olhar de carinho. Todo espírito necessita desse olhar de aprovação, desse olhar de carinho, de afeto. O alimento dos espíritos, principal alimento dos espíritos, é o amor. Está lá em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que o principal ingrediente para a alma, para a alimentação da alma, é o amor. E Jesus buscou naquela multidão um olhar. Onde estariam os seus discípulos?
Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Negara-o. E aí a palavra, negara, novamente a palavra. Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Entregara seu coração ao preço de míseras moedas. Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou escutá-los. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. E assim Jesus foi se lembrando de todos, foi se lembrando dos seus apóstolos, foi se lembrando das crianças, foi se lembrando dos amigos. Procurava ansiosamente por um olhar. Ninguém estava ali. Ao pé da cruz estava Maria e João. Mas João tinha que consolar a mãe que entregava o filho de uma forma tão dolorosa. E João não tinha condições naquele momento de interessar a Jesus um olhar. E aí, mais uma vez, o poder do olhar não é só através da palavra, mas também do olhar. Os nossos olhos podem aprovar ou desaprovar. Os nossos olhos podem endereçar amor, como podem também endereçar asco, ódio, revolta. Mas responderemos por tudo isso. Ser cristão não é tão simples, não é tão fácil, né? Ser espírita, ser cristão, exige uma reflexão profunda das nossas ações no dia a dia. Aquele nosso comportamento lá no trabalho, quando alguém de repente faz uma crítica, nós podemos barrar a crítica ali, como podemos incentivá-la através de um sorriso irônico, através de um olhar. Mas isso é uma atitude negativa. É preciso pensar. E nós muitas vezes não imaginamos que com esse comportamento nós estamos falhando. É possível interromper a crítica sem sermos mal educados, sem sermos agressivos, mas nós podemos fazer até um comentário. Mas será que ele não agiu dessa forma porque está com algum problema? Será que ele não está com alguém doente em casa? Será que ele não perdeu o trabalho? Ele não costuma ser assim. Olha a diferença. Nós não estamos criticando aquele que fala, mas também não estamos aprovando. Nós estamos levando aquele irmão a uma reflexão maior sobre a ação do outro, para que haja paz, amor
entre os homens. Só teremos um mundo melhor a partir de nós mesmos, a partir da nossa mudança, da nossa reforma íntima. Nesse momento em que Jesus buscava por esse olhar, ele viu levantar-se daquela multidão, daquele grupo de pessoas, todas desvairadas, loucas. Ele viu levantar-se alguém que ele reconheceu imediatamente. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. Era o mesmo espírito inferior que vinha cutucá-lo, que vinha mais uma vez tentar Jesus. E ao dirigir o olhar ao Mestre e a palavra, esse espírito inferior usa exatamente esses termos: amaldiçoe os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Tu sabes que diante de Deus eles não passaram de míseros desertores. Olha o que o espírito das trevas diz a Jesus, com aquele olhar de ironia, de sarcasmo e com aquele tom de deboche. Mais uma vez, o olhar e a palavra, tentando derrubar o principal ser, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, Jesus. Naquele momento, vamos observar agora a reação do Mestre, a reação de Jesus. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto banhou seu rosto. Sim, pensava Jesus, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo, pensava Jesus, podia ser comparada a uma oliveira que estava nascendo, mas que um dia teria troncos fortes, resistiria aos vendavais da vida. Jesus estava justificando a ação de Pedro ao negá-lo. Pensou em Judas Iscariotes e igualmente encontrou uma justificativa. Judas se iludira com a política da época, mas também não foi por maldade. Encontrou no imo da alma a justificativa para cada um dos seus seguidores, que não estavam ali, naquele momento de dor, porque Jesus sentiu a dor. Jesus tinha um corpo físico como nós temos, espírito diferenciado, mas o corpo era carnal, não era uma ilusão. Jesus sentiu as dores dos espinhos em sua cabeça, dos cravos em suas mãos, em seus pés. Jesus sentiu o sarcasmo das pessoas, a agressividade de todos aqueles irmãos, mas ele justificava a ação de cada um deles. Jesus tinha misericórdia para com todos aqueles irmãos, e nesse momento
em que ele recebera essa mensagem que o incitava mais uma vez a fracassar. O Mestre Jesus encontra forças para pronunciar as palavras que lhe subiam do coração aos lábios. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. E nesse momento, os olhos de Jesus não mais contemplam aquela multidão enfurecida. Os olhos do Mestre se voltam para o alto e ele vê anjos do Senhor construindo um caminho de flores e de luz, através do qual ele subiria ao Pai. Aqui nós podemos fazer a seguinte análise: Jesus teve um olhar de amor, de piedade, de benevolência para com todos aqueles irmãos que o agrediam. Mas Jesus não se deixou dominar pela tristeza. Os seus olhos se voltaram para o alto, para o Pai, e pôde ver a estrada de luz e flores que se construía naquele momento para a sua subida. Diante da vida, quando as tempestades batem às nossas portas, quando as dores assolam os nossos corações, quando algum irmão não nos compreende, quando alguém nos critica, quando alguém nos atira pedras, ou quando, pela lei da própria vida, nós vivenciamos uma dor, uma enfermidade, a perda de um ente querido, não nos deixemos dominar pela tristeza. Não contemplemos esse mar de dor, de sofrimento, mas voltemos os nossos olhos para o alto, como fez Jesus no momento de grande dor. Nós podemos agir dessa forma. Nós podemos buscar em Deus a força necessária para vencermos as intempéries, os vendavais da vida. Porque nós estamos aqui, nesse plano terra, para um crescimento, para uma aprendizagem, para que as lições que a vida nos reserva possam encontrar eco lá no mais profundo do nosso ser, no âmago da nossa alma. Que nós consigamos tirar de cada dor, de cada obstáculo, uma lição, um ensinamento, e contemplemos não a dor, não fiquemos presos a ela, elevemos os nossos olhos, façamos uma prece fervorosa, buscando a força, a coragem, a resistência para podermos vencer esses obstáculos da caminhada. Tenhamos sempre em mente que a nossa passagem pela terra é rápida, alguns anos. É óbvio que nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para o aperfeiçoamento. Mas cada passagem, cada reencarnação
é um período muito curto diante da eternidade. É um período muito curto. Portanto, se a dor nos prender ao leito, se a enfermidade não nos permitir, em determinados momentos, que caminhemos, que estejamos em atividade no nosso trabalho, no lazer, se estivermos presos um dia, por alguma razão, a um leito de dor, compreendamos que é muito rápido, diante da eternidade. E se soubermos enfrentar essas provas com resignação, com amor, estaremos apressando a nossa evolução. Apressando. Então, berço, túmulo representam apenas o berço, a porta de entrada para essa passagem pela terra. O túmulo, a porta de entrada para a pátria espiritual que nos aguarda. O túmulo, onde estão os restos dos nossos entes queridos, o túmulo representa apenas um bangalô subterrâneo, vestuário apodrecido das nossas células cansadas, das células que já não mais nos permitem a vida física. É o bangalô subterrâneo do vestuário apodrecido, nos diz André Luiz. É a porta de entrada para a vida verdadeira, que é o mundo espiritual. Não nos prendamos ao ser que parte como alguém que a morte arrebatou para sempre. Não. A morte, as asas da morte, levam para a pátria espiritual os nossos entes queridos que nos precederam nessa grande viagem. Viagem que um dia nós também faremos. E então reencontraremos esses entes queridos. Poderemos rever o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o filho. Eles não estão mortos, vivem em uma dimensão diferente da nossa, vivem de uma forma muito mais plena, muito mais verdadeira. Se existem mortos, somos nós, os encarnados. Nós somos os mortos, porque estamos de uma certa forma, presos, embora não seja uma prisão que não nos permita o contato com a luz, porque enquanto dormimos, o corpo repousa, mas o espírito galga mundos diferentes e tem os reencontros, as vivências espirituais. Nós muitas vezes buscamos a força enquanto o corpo repousa, para que no dia seguinte retomemos a marcha com força, com garra, com coragem. Por isso, a oração, ou aquele momento de sintonia com o alto, antes de dormir, é muito importante, porque é o abrir de uma fresta, ou quem sabe de uma porta, para que possamos ter o contato com a luz do mundo espiritual, com a luz que nos dará a força para prosseguirmos a nossa trajetória por esse plano terra. Finalizando, meus irmãos,
a mensagem que eu trago, não para vocês apenas, principalmente para mim mesmo, que nós aprendamos no dia a dia a usar a nossa língua, os nossos olhos para o bem. E todos os recursos que Deus nos concede na atual encarnação, os nossos braços, para afagar, para abraçar, para acalentar, o nosso olhar, para aprovar, para estimular a nossa fala, igualmente para socorrer, fortalecer os nossos ouvidos, a escuta. Como é importante ouvir aquele irmão que chora, ouvir aquele irmão que sofre, que não precisa muitas vezes nem de uma palavra, mas de alguém que o escute. Escutar. Oferecer os nossos ouvidos para que alguém desabafe, para que alguém extravase a sua dor. Oferecer a nossa inteligência a serviço da criança e do jovem, encaminhando-os para a vida, ensinando não só a ler, a escrever, a contar, a calcular, mas ensinando também a enfrentar as vicissitudes com coragem, com resistência, com amor. Nós temos muitos recursos e não são recursos amoedados. Não precisamos muitas vezes de nenhuma moeda para socorrer alguém. Nós precisamos apenas de nós mesmos, da nossa vontade de trabalhar no bem, de socorrer, de amparar. Porque o próprio Jesus está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, o verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas dos outros e perdão das ofensas. Caridade tal qual entendia Jesus. Então observemos que nem é citada aqui a moeda. É óbvio que aquele que precisa de um prato de comida, ele precisa de um prato de comida. Mas ele precisa muito mais da forma como é dado o prato de comida. Como é dado? Porque às vezes ele é dado com desprezo, ignorando a dor do outro, lá na porta, lá na rua, sem parar para ouvir. Às vezes é numa vasilha descartável, para que ele não fique ali conversando conosco, porque nós não temos tempo, né? Então ele precisa muito mais da forma como é dado o prato de comida que do próprio alimento. Pensemos em tudo isso nas nossas ações no dia a dia e procuremos um roteiro que seja mais seguro, um roteiro que seja de amor, de compreensão, de fraternidade. E não pensem que eu tenha trazido essa palavra, essa mensagem para vocês. Eu trouxe para mim mesmo, para que eu aprenda também a vivenciar um pouco mais os ensinamentos do Cristo. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre.